Viver Bem de volta. Esses dias a gente recebeu muitas dúvidas relacionadas à fibromialgia e decidimos convidar o reumatologista, o Dr. Henrique Latorre, para esclarecer todas elas e a gente conversar um pouquinho sobre essa doença que ainda é cercada de muitos mitos, né, doutor Henrique? Eu acredito que até para vocês médicos ainda é difícil explicar exatamente o que é a fibromialgia. O que é? Sem dúvida. A fibromialgia ganhou muita importância nos últimos anos, né? Por uma série de motivos, mas nos últimos 15 para 10 anos ela ganhou muita importância. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, né? Ela é uma síndrome porque ela pode se apresentar de diversas maneiras, né? Não tem um tipo específico de paciente com fibromialgia, né? E é uma síndrome dolorosa porque o principal sintoma é a dor. E é crônica porque essa dor tem que estar presente pelo menos por 3 meses, né? Não adianta a pessoa acordar com dor ou ficar uma semana com dor e já ter esse diagnóstico de fibromialgia, né? Muita gente fala que a dor é psicológica. Realmente a dor não é psicológica, né? Na verdade, a fibromialgia é um distúrbio de interpretação da dor, né? É como se, de uma maneira simples, o cérebro interpretasse um estímulo doloroso que não causaria uma dor muito importante como uma dor muito forte, né? Um exemplo é a gente fazer um estímulo fraco e a pessoa sentir essa dor muito mais forte ou mesmo essa dor permanecer durante um período maior do que ela deveria permanecer. Um distúrbio de interpretação do cérebro. Por isso que às vezes as pessoas confundem como psicológico também. Então, como é que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Quem está em casa aí assistindo, quais são os sinais que ela deve procurar um especialista? Que especialista ela deve recorrer, né, para esclarecer essa dúvida? E se tem algum exame que diagnostique a Pois é, fibromialgia? O especialista que cuida primariamente da fibromialgia é o reumatologista, né? Por conta dessa doença ter diversos sintomas, às vezes vem junto com um problema de ansiedade, então a gente precisa de ajuda do psiquiatra, ou vem com algum distúrbio neurológico, a gente precisa da ajuda do neurologista, ou um distúrbio gástrico, a gente precisa do auxílio do gastroenterologista também. Então a gente pode, é multidisciplinar, né? A gente precisa da ajuda do psicólogo em alguns casos. Quanto ao diagnóstico da fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico que a gente chama, né? Ou seja, não existe um marcador ou mesmo um exame de imagem que a gente peça que diagnostique a fibromialgia, né? O diagnóstico é através da anamnese, né, que é aquela consulta com o médico, que ele vai perguntar algumas características da dor, a duração da dor, o que melhora, o que piora, e a partir disso ele vai solicitar alguns exames laboratoriais que têm a função de excluir outras doenças, né? Uma doença neuromuscular, uma doença de imunidade, uma deficiência de vitamina, um problema de tireoide, tudo isso pode simular a fibromialgia através de um quadro doloroso. Mas, em geral, na fibromialgia esses exames são normais, né? Então é um diagnóstico clínico e de exclusão que a gente chama, né? Como é que é o tratamento? O tratamento ele é dividido em 2 partes, né? Existe o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O não medicamentoso, a gente tem diversas opções de tratamento, né? Sendo que o pilar desse tratamento é a atividade física, né? A atividade física a gente recomenda para 100% dos pacientes, obviamente se eles tiverem condição de realizar essa atividade física. A gente solicita, em especial, que seja uma atividade física aeróbica, né? Que a gente faça o exercício, fique cansado, saia suado, caso não haja contraindicação. E com relação ao tratamento medicamentoso, primariamente a gente usa medicações para modular a dor, né? Para que o cérebro interprete essa dor de uma maneira não tão forte como a paciente está sentindo. Muitas das pacientes elas têm sintomas ansiosos, depressivos, então a gente utiliza muito essas medicações antidepressivas no tratamento, né? Tanto para tirar a dor quanto para melhorar esse sintoma ansioso também que eventualmente ela possa estar sentindo. Era isso que eu ia perguntar, se a fibromialgia está relacionada à depressão, porque é muito comum, né? As pessoas sofrem com depressão também reclamarem da fibromialgia. Sem dúvida. Acontece, na verdade, os 2 caminhos, né? A paciente com depressão, com ansiedade, ela tem uma maior chance de desenvolver a fibromialgia, até porque a paciente, em geral, ela tem uma dificuldade para dormir, tem uma insônia, acorda já de manhã cansada, permanece às vezes o dia todo com dor,
Então só isso por si pode gerar já sintomas depressivos, de ansiedade. E ao mesmo tempo a fibromialgia, ela pode, ao mesmo tempo, a depressão, ela pode desenvolver a fibromialgia com mais facilidade também. Doutor Henrique, você falou a paciente. Homem sofre também com fibromialgia? Ou eles estão livres também? Foi um vício eu acho que da especialidade mesmo, porque a reumatologia, inclusive a fibromialgia, ela é muito mais prevalente em mulheres, né? Mais ou menos 70%, 80%, até 90% das pacientes que têm fibromialgia, elas são do sexo feminino. Mas isso não quer dizer que homens também possam desenvolver a fibromialgia mesmo numa prevalência menor. Até crianças, idosos também podem. Os sintomas são os mesmos, tanto nos homens como nas mulheres, essa dor prevalente. Exatamente. São sintomas muito variados, né? Eles podem, desde um formigamento nas pernas, né? Uma dor nessa região cervical, alteração do hábito intestinal, então ela pode vir junto de outras síndromes, como a síndrome do intestino irritável também. Não existe um paciente com fibromialgia, existem vários tipos, mas os sintomas nos homens e nas mulheres são muito semelhantes. Sim. Doutor Henrique, temos várias perguntas, como eu falei no início, né, que foram enviadas. Vou fazer rapidinho para dar tempo da gente esclarecer as dúvidas de todo mundo. O Felipe Marcos, ele gostaria de saber se fibromialgia é um tipo de reumatismo. O termo reumatismo é um termo que a gente utiliza mais da maneira popular, né? A gente costuma chamar de doenças reumatológicas, né? Mas dentro desse espectro dos reumatismos, a gente pode falar que a fibromialgia é um tipo de reumatismo, né? Que ele acomete principalmente os tecidos, o tecido músculo-esquelético, né? São tendões, músculos, bursas. Nesse sentido, a gente pode chamar de reumatismo. Ele está dentro do espectro das doenças reumatológicas. Né? Tem alguns pontos que são chaves assim, para o diagnóstico? Quem tem fibromialgia sente dor aqui e ali. Tem uns pontos que são mais prevalentes? Sim, são chamados os tender points. Né? Antigamente, 15, 20 anos atrás, a gente utilizava até eles para fazer o diagnóstico da fibromialgia. Né? Isso mudou um pouquinho. Né? São alguns pontos dolorosos nessa região cervical, nessa região do dorso, na região dos membros superiores. São pontos que geralmente eles estão mais dolorosos nos pacientes com fibromialgia, né? Mas a gente utiliza eles ainda no exame físico da fibromialgia, mas eles não são essenciais, eles são auxiliares no diagnóstico, né? É uma dúvida que surgiu agora. Você falou da prática de exercício, mas o yoga, a meditação, a massagem relaxante também ajuda? Ajuda, sim. A amenizar esses sintomas? Ajuda, sim. A gente utiliza também muito dessas terapias alternativas para o auxílio da dor. Acupuntura, terapia cognitivo-comportamental, que é aquela terapia que tenta auxiliar na compreensão da doença, na compreensão do quadro doloroso. A gente utiliza, sim, acupuntura, RPG, em algum caso que for mais ligado a alguma alteração de coluna. Então a gente utiliza, sim, são tratamentos auxiliares, né? Doutor Henrique, Maria das Graças, lá de Maceió, ela disse que Lady Gaga cancelou um show no Brasil por causa da fibromialgia. Foi. Se realmente a fibromialgia deixa a pessoa incapacitada de trabalhar, Não é uma via de regra isso, né? São casos graves, né? Realmente, Lady Gaga, pelo que se consta, ela é portadora de fibromialgia também. E, se não me engano, foi o ano passado que ela teve uma crise incapacitante, né? A ponto de ela não vir fazer show no Brasil por conta dessas dores. Não é uma via de regra, existem casos mais brandos de fibromialgia, né, que com exercício físico, uma medicação durante um tempo médio, a médio prazo, as pacientes conseguem melhorar sim. Mas, em alguns casos, também pode ser incapacitante sim. Olha só, Olivia Silvia, lá de Maceió. Ela diz que todos os médicos falam que ela deve fazer exercício para melhorar a fibromialgia, mas não consegue, pois o pouco que ela faz, ela sente dor. Tem alguma outra alternativa? Sempre tem alternativa, né? Como eu disse, os exercícios aeróbicos são aqueles mais indicados nas pacientes com fibromialgia. Porém, a gente tem que sempre respeitar o limite da paciente, né? Lógico que se a paciente faz um exemplo, uma caminhada de 10 minutos, volta para casa, fica uma semana com dor, esse não é o exercício
mais indicado para ela. Então a gente pede para fazer algo mais leve, eventualmente uma hidroginástica, alguma coisa que não deixe ela com dor. Mas o limite, sem dúvida, que é o corpo. Eu costumo sempre pedir para as pacientes iniciarem com uma atividade, primeiro, que elas gostem, né? Que elas sintam prazer de fazer. Também vai ajudar, eventualmente né? uma dança, se não tiver nenhum problema osteoarticular, um problema cardíaco, que ela possa fazer esse exercício de dança, é indicado sim a dança, sim. Se a paciente gostar, pode sim ser feito. Doutor Henrique, infelizmente nosso tempo é curto, mas vou fazer só mais uma, que é do Pedro Henrique. Ele disse que a minha dor, muita gente diz que minha dor é psicológica. E mesmo tendo esse diagnóstico de fibromialgia, eu sou alvo de muito deboche, até na minha casa. É uma dor real ou é coisa da minha cabeça? Não, sem dúvida que é real, né? As pacientes, ou os pacientes, inclusive ele, às vezes sofrem até de um certo preconceito, até porque não existe um exame que a gente comprove que o paciente tem fibromialgia e nem como um exame que a gente mensure a dor, né? Veja o quanto de dor que o paciente está sentindo. O que eu oriento, às vezes, é vir com um familiar junto, né? Até para a gente explicar o que é a fibromialgia, porque até para os médicos às vezes é um pouco difícil saber o que é a fibromialgia, caso não seja um especialista na área, é difícil entender. Então o que eu peço, às vezes, é vir junto com um familiar, para a gente tentar explicar a doença, as limitações, que vão ter dias que o paciente não vai sentir disposição para fazer as coisas, tentar compreensão. Então os pacientes, em geral, eles sofrem de um certo preconceito, sim. Então esse apoio do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos filhos, é importante, né? Para ajudar que ele saia da crise, que ele vença. Melhora o prognóstico, faz com que a gente retire as medicações mais rápido. Isso faz muita diferença para as doenças da família no tratamento, sim. Ótimo. Doutor Henrique, muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora. E assim, quem está em casa, quer encontrar o doutor Henrique, como é que as pessoas me encontram? Você está também nas redes sociais? Estou nas redes sociais também. Tem o telefone do consultório, que é 3616-8089, ou pelo Google mesmo, pode me achar também, doutor Henrique Latorre. Muito obrigada, doutor Henrique. Obrigado. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. E a gente vai para o rápido intervalo. Não sai daí, só um minutinho, Viver Bem, tá de volta.